Boa noite, pessoal. Nós vamos falar hoje de competência territorial, né, na Justiça do Trabalho. Nós vamos falar da ação que trata da competência territorial no processo do trabalho, que chama a exceção de incompetência. Tá certo, pessoal? O que seria essa exceção de incompetência, né? Quanto à competência territorial no processo do trabalho, aonde nós devemos ajuizar a ação? Nós devemos ajuizar a ação no local da prestação de trabalho. Nós havíamos falado disso, né? Então, eu trabalho em Poços de Caldas, eu vou ajuizar a ação trabalhista na cidade de Poços de Caldas, né? Nós temos sim as exceções, como tudo no nosso no direito, nós temos as exceções. Quais são as exceções? Por exemplo, a contratação de um viajante comercial, né? A pessoa que faz a região, né? O local para ajuizar a ação trabalhista é no local da contratação, dessa contratação. Mas, em via de regra, o local onde devemos entrar com ação trabalhista é no local da prestação de serviço, tá certo, pessoal? É, quando nós recebemos, é, quanto reclamado, a empresa, nós recebemos uma notificação de uma ação trabalhista com audiência já designada. Quando nós recebemos essa notificação, nós temos o prazo de 5 dias para entrar com essa ação de exceção de incompetência territorial. Então, pessoal, todo empregado tem que ficar esperto quando receber essa notificação. Ele tem 5 dias para entrar com essa petição para falar que o local da prestação de serviço daquela pessoa não foi aonde o reclamante ajuizou a ação. Então, não esquecendo que nós temos o prazo de 5 dias, senão esse prazo nosso ele preclui, né? Nesses 5 dias, nós iremos fazer uma petição para o juiz e falar, juiz, não é esse o local da prestação de serviço, né? O juiz vai suspender o processo para poder fazer a análise dessa exceção de incompetência territorial. E ele abre o prazo para, no prazo de 5 dias, a parte contrária falar. Tá certo, pessoal? Então, não esquecendo que nós temos o prazo de 5 dias para entrar com essa exceção de incompetência. Nós não podemos esperar a data da audiência para manifestar ao inconformismo do reclamante ter entrado em outra cidade diversa da não prestação de serviço. Tá certo? Não esquecendo, 5 dias, senão esse prazo ele preclui. Antigamente a gente já juntava na contestação, fazia esse pedido na contestação. Hoje a CLT ela estabelece o prazo de 5 dias. Quando o juiz ele pode ou acatar ou não, né, em continuar com o processo onde o reclamante fez aquela ação trabalhista, ou ele encaminhar para o juiz do qual o reclamado alega que o reclamante trabalhou. Então o juiz vai fazer aquela análise. Daquela decisão, se ele acatou a decisão ou não acatou, não existe um recurso próprio para manifestarmos o nosso inconformismo, né? Nós temos que aguardar o prazo para o recurso ordinário. Após a sentença, no recurso ordinário, nós alegamos que é nulidade, porque não concordamos com a competência territorial da qual o juiz se deu por competente ou não, né? A gente pode colocar, após após o juiz manifestar pela continuidade do processo naquela comarca ou encaminhar para outra comarca, nós podemos peticionar o inconformismo, mas não existe nenhum recurso para isso, tá certo, pessoal? E não pode, essa exceção ela não pode ser arguída de ofício. O próprio juiz ele não pode manifestar dizendo que ele não é competente para julgar aquela ação, quanto à competência territorial, tá certo? Tem que as partes alegarem essa exceção de competência territorial por petição, senão o juiz por si só, ele não pode falar que ele não é competente para julgar aquela ação. Ele tem que ser instigado, ele tem que ser peticionado para que ele resolva isso,
Caso nenhuma das partes alegue essa exceção de incompetência, o processo segue, não podemos arguir isso em outro momento, tá certo, pessoal? Então, apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, a contar da notificação antes da audiência e em peça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido no artigo. Esse artigo é o 800 da CLT. Então, protocolada essa petição, o processo será suspenso. Os autos serão imediatamente encaminhados para o juiz, que intimará o reclamante para manifestar também no prazo de 5 dias, se entender necessário, produção de provas oral, né, para saber se realmente essa pessoa, qual a localidade que ela trabalhou, e decidida a incompetência territorial, o processo segue o seu curso com a designação da audiência. E apresentação de defesa e instrução do processo perante o juiz. Então, a partir da decisão do juiz, se sim ou não pela exceção de competência, o processo continua o seu rito normal. Um abraço, pessoal.